E olha aqui, vamos às notícias, mais notícia. Olha aí, morte do senador da República, Olavo Pires, completa hoje 33 anos. Essas são imagens históricas. 16 de outubro de 1990. A data marca a morte do senador Olavo Pires em Porto Velho. O senador morreu vítima de atentado a balas poucos dias depois de vencer o primeiro turno da eleição para governador de Rondônia. Quando nós paramos o carro, o senador desceu e imediatamente começou estampidos de metralhadora, né? E nós fomos nos protegendo daquelas rajadas e o senador já caiu e ali não movimentou-se mais nada. Foi nesse ponto, na Avenida Jorge Teixeira, que o então senador Olavo Pires desceu do veículo, acompanhado de seus assessores e também de um motorista. Aqui, ele acenou para alguns professores e foi exatamente aqui, em frente à sua empresa, que o senador foi baleado. 33 anos depois, o ex-deputado estadual Haroldo Santos relembra os momentos de tensão daquela noite. Então, aí ficou essa confusão toda, tiro para tudo que é lado, né? E a gente desesperado ali, e os pistoleiros foram andando no sentido ali, vamos dizer, no sentido de Ariquemes, né? Na Jorge Teixeira, e metendo bala. Tiro. Quando foi lá para tanto, o Vitinho ainda conseguiu dar alguns tiros, mas sem nenhuma localização. Ninguém sabia exatamente onde ele estava. E aí, muita bala e lá para tanto parou os tiros quando eles já se deslocaram. Em entrevista na época, o médico Irã Galo falou sobre a chegada do senador ao hospital. O senador Olavo Pires chegou por volta de às 21h30, já sem vida no hospital, com vários tiros em várias regiões do corpo. Mais ou menos 12 projéteis de arma de fogo na região torácica, um na região orbitária e um pegando mais ou menos a região da carótida com a jugular. Ele teve morte instantânea. O jornalista Lúcio Albuquerque relembra esse marco histórico para a política de Rondônia. Na noite do dia 16 de outubro de 1990, eu tinha acabado de chegar aqui em casa. Aí o editor do Alto Madeira, que é o jornal que eu trabalhava, Ivan Marrocos, ligou para que eu fosse lá para ver Pesa, que era a empresa dele, porque o Olavo tinha levado uns tiros lá. Eu fui para lá e o Olavo já tinha morrido lá no hospital, perto da catedral, tinha um hospital, eu não me lembro o nome. Entende? Aí isso aqui virou um tumulto. Olavo Pires é lembrado aqui em Porto Velho em alguns pontos, como por exemplo, aqui nessa escola municipal, no bairro Aponian, e também essa rua, no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho. Na sua última entrevista aos jornalistas Everton Leone e Beni Andrade, o então candidato ao governo de Rondônia falou sobre as acusações que estava sofrendo. Eu sou vítima e me emociono quando falo no assunto, porque é muito doído receber uma acusação grave como essa. Uma acusação leve é doída. Calculem vocês uma acusação torpedeante como essa, de quererem me taxar, me qualificar como traficante. Meus amigos, eu tenho família, eu tenho filho, tenho mãe, já tenho até neto. Gente, esse dia ele estava muito emocionado. Foi a primeira entrevista que ele deu logo depois do resultado das eleições do primeiro turno, em que ele chegou na frente, mas já com uma distância bem menor do que se presumia no começo da eleição. Chegou a se dizer que ele ganharia a eleição no primeiro turno. E nesta primeira entrevista, como eu disse no meu editorial no início do jornal, ele estava tentando se mostrar de uma forma mais transparente, se mostrar mais quem realmente era o Olavo Pires, e nós provocamos isso nele. Estávamos já envolvidos na campanha do Olavo naqueles dias ali, para que as pessoas conhecessem um pouco mais o candidato, o lado humano dele. E como eu disse, eu e o Beni Andrade fizemos uma série de contorcionismos para poder arrancar do senador depoimentos mais íntimos dele, falando inclusive sobre as acusações do tráfico, que aliás, é bom que se diga, nunca se provou nada contra ele. A coisa nasceu quando um piloto dele foi
preso em São Paulo com cocaína no avião, mas nunca se provou que estava a serviço do senador e isso o próprio piloto nunca confessou. Então ficou aquela situação toda e aí a oposição aproveitou e se agarrou naquilo ali. Mas realmente nunca se conseguiu provar nada efetivo de envolvimento de Olavo Pires com o tráfico de drogas. A eleição veio logo depois da sua morte, com Piana já disputando contra Waldir Raupp, e o Piana acabou vencendo a eleição. Foi o governador por mais 4 anos. Enfim, nos próximos 4 anos. Foi uma consternação evidente. Imagina a morte de um senador do jeito que morreu. Até hoje, ainda nós temos essa ferida aberta porque um crime que ficou insolúvel. E a sociedade até hoje, de alguma forma, cobra isso, mas ficou do jeito que estava desde o princípio e a coisa acabou morrendo. Vários delegados, um atrás do outro, foram nomeados para comandar as investigações e acabou dando em nada. Mas enfim, é isso. 33 anos da morte, do assassinato de Olavo Pires.